A cirurgia plástica no Brasil, vaidade, necessidade e a intervenção para se perder peso. O nosso convidado de hoje é o médico cirurgião plástico Daniel Rufato. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Para onde quer que você olhe, sempre tem alguém tirando uma selfie. A palavra inglesa, que significa autorretrato, já se popularizou tanto que nem precisa mais de tradução. E tem gente que tira várias fotos até sair uma que considere boa ou que considere menos pior. Corpos à mostra, apelo midiático por um padrão de beleza praticamente inalcançável são alguns dos motivos que levam milhares de pessoas a uma mesa de cirurgia em busca de reparos estéticos. Você é contra ou a favor da realização de cirurgias estéticas? Eu sou a favor. Eu acho que se for para melhorar a sua aparência, se você não se sente bem olhando no espelho e olhar e falar, acho que eu preciso melhorar alguma coisa em mim, acho que sou super a favor, com certeza. Eu sou a favor. Porque eu acho que a pessoa, enquanto você puder fazer... Eu, infelizmente, não posso, mas se eu pudesse, eu faria. A favor, lógico. Eu sou a favor. Se a pessoa acha que é necessário, se vai se sentir melhor. Sou a favor. Acho que tem coisa que pode melhorar, sem exagero, obviamente. Você já fez alguma? Não, ainda não, mas eu teria vontade sim. Tenho muita vontade de fazer uma lipo ou até arrumar o peito, porque por causa do peito é muito grande, mas faria numa boa. Você já fez alguma? Não. Não, nunca. Ainda não. Mas um dia vou fazer. Já. O que você fez? Eu fiz redução de mama há alguns anos atrás. Se você pudesse, você faria? Faria. Acho que quando eu ficar mais velha, eu vou querer fazer um lifting. Estou satisfeita comigo mesma, mas talvez faria, assim, alguma coisa quando eu fosse mais velha. Daniel Rufato é médico graduado pela Universidade de Mogi das Cruzes. É especialista em cirurgia geral e em cirurgia plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. E agora, presta atenção. Você já viu algumas vezes, mas o pessoal continua perguntando aqui. Como é que eu faço para assistir novamente tal programa? Onde é que eu encontro? É esse endereço aí, o nosso canal no YouTube. Você está vendo passar agora na sua tela, como você acessa, esse é o canal do programa no YouTube. Lá você vai encontrar todos os programas já veiculados e ele é atualizado semanalmente. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos o médico cirurgião plástico Daniel Rufato. Doutor, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado pelo prazer convite. receber o senhor aqui. Com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre cirurgia plástica, né? Para todos os telespectadores. Eu já vou numa pergunta assim um pouco mais direta, depois eu queria que o senhor desse os detalhes, tudo, da origem da cirurgia plástica, tudo, mas um ponto aqui que eu vejo que interessa muito ao telespectador. Até 2 décadas atrás, a cirurgia plástica era um sinônimo, né, de status, de riqueza, porque ela era muito cara, ela era sofisticada, poucas pessoas podiam fazer. Então, olha, fulana fez uma cirurgia, então era uma atriz, ou era uma personalidade, etc. Parece que com o tempo isso mudou. Hoje ela já está um pouquinho mais acessível para os padrões brasileiros? Sim, hoje com certeza, em relação ao custo de uma cirurgia, já é bem menor do que há 20 anos atrás. Também porque aumentou também um número de cirurgiões plásticos. Isso faz com que uma população um pouco menos afortunada consiga realizar os procedimentos e realizar as suas cirurgias, né? E as pessoas que hoje procuram... Também mudou um pouco o perfil de quem fazia cirurgia plástica há um tempo atrás e quem procura cirurgia plástica hoje? Isso sim. Antigamente, há 20 anos atrás, era o rico somente que poderia fazer por causa do alto custo das cirurgias. Hoje em dia, com essa massificação da cirurgia plástica, você tem um outro nível já buscando as cirurgias com preço mais acessível, com facilidades de pagamento. Então, tudo isso hoje ajudou bastante a uma outra gama de pacientes a poder realizar os procedimentos. E antigamente a gente notava que as pessoas que faziam a cirurgia plástica já eram pessoas assim numa faixa etária acima de 50, 60, que procuravam, né, esteticamente melhorar, etc. Hoje eu vejo assim, até com certo espanto aqui, como leigo, né, mas jovens, pessoas que não têm 30 anos, procurando já a cirurgia plástica.
Esse é o caminho, é a tendência mundial ou realmente aqui as pessoas estão se precipitando um pouquinho? Eu acho que isso vai muito do bom senso do profissional, né? Então, você indicar uma cirurgia correta, eu acho que independente da idade do paciente, tendo indicação de você fazer a cirurgia, você deve fazer. O que você não deve é não fazer realizar uma cirurgia num paciente que não tem indicação. Aí, por questões financeiras, isso já sai do bom senso e da ética médica, né? E as cirurgias, o efeito, ainda o que predomina é o quê? Um efeito estético no rosto, no corpo, na subtração de gordura, na colocação de prótese? O que domina a cirurgia plástica no Brasil? Então, hoje em dia, as duas principais cirurgias são a prótese de mama e a lipoaspiração, principalmente em pacientes mais jovens, 30, 40 anos para baixo, e as cirurgias de rosto, de pálpebras, mais para pacientes um pouco mais velhos, acima de 50 anos, para buscar um rejuvenescimento facial. O senhor falou da lipoaspiração. Infelizmente, nós tivemos casos aqui no Brasil que pessoas vieram até a falecer, outras bateram ali, como se fala, bateu na trave, foi um milagre mesmo ter escapado. Quais os cuidados que a pessoa tem que ter ao contratar uma lipoaspiração? O que ela deve examinar, como ela deve proceder, para não correr esse risco de, pelo menos o que eu vi nessas cirurgias, não eram pessoas assim preparadas, tecnicamente preparadas para fazer a intervenção cirúrgica. Quais os cuidados? O que o senhor aconselha para quem está pensando em fazer uma lipoaspiração? Então, acho que o principal é você procurar um cirurgião plástico. Então, hoje você tem a internet, você pode entrar no site da Sociedade de Cirurgia Plástica. Então, primeiro você vai ver se o médico é um cirurgião plástico ou não. Segundo, passar numa consulta, onde o médico vai te avaliar, vai indicar o procedimento para você. A partir disso, nós vamos fazer uma avaliação pré-operatória com exames pré-operatórios. Estando tudo em ordem, aí sim nós vamos agendar a cirurgia. A cirurgia deve sempre ser feita dentro do ambiente hospitalar, onde a gente tem toda uma aparelhagem e requisitos para que a cirurgia ocorra bem, para que, se por acaso venha acontecer algum imprevisto, a gente tem como uma retaguarda dar todo o atendimento a esse paciente. A diferença entre lipoaspiração e a lipoescultura, o que é uma e o que é outra? Então, a lipoaspiração é quando você retira a gordura e essa gordura é desprezada. E a lipoescultura é quando você reutiliza essa gordura para fazer um enxerto glúteo, para fazer um enxerto na face. Então, você reutiliza essa gordura. Essa seria a diferença entre uma e outra. E como as pessoas se preparam, doutor? Porque às vezes você tem uma cirurgia programada, então você entra lá, o médico fala, olha, uma semana antes você não vai comer isso, vai fazer aquilo, vai diminuir isso, no dia você não vai comer, etc. Para a cirurgia plástica, existe também essa precaução? Não tem muito uma preparação. Tirando os exames pré-operatórios, claro, o profissional ele vai indicar, se o paciente tiver que perder peso, uma dieta, um nutricionista para poder acelerar essa perda, mas ele não tem uma preparação especial para fazer o procedimento. Para a plástica não há necessidade. E os casos da cirurgia bariátrica, né, para perda de peso, etc. A gente já vê pessoas que perderam, eu conheço pessoas que perderam até 70 quilos. Mas só o que acontece também, depois a pessoa fica toda flácida, né? Parece que aquela gordura fica mole, espalhada pelo corpo. Aí a segunda etapa seria o quê? Uma cirurgia plástica para tentar tirar aquele excesso, corrigir. Como ela é feita? Ela tem os mesmos cuidados de uma cirurgia normal? Ela apresenta um pouco mais de risco para o paciente? Bom, o risco com certeza sempre vai ter um pouquinho maior, porque ele tem algumas alterações de proteínas que vai atrapalhar o processo de cicatrização. E esses pacientes normalmente são várias cirurgias. Então, o ideal é você ir fazendo por etapas, porque às vezes você vai fazer uma cirurgia na barriga, outra nos seios, no braço, na perna. Então, são várias cirurgias que devem ser feitas aos poucos por causa dessas alterações. Normalmente são pacientes que sempre têm problemas graves de proteína, sempre têm problemas de anemia. Mas isso em função da cirurgia bariátrica? Em função da cirurgia bariátrica. Quer dizer, ele perde peso, mas também perde coisa boa, né? Porque a cirurgia bariátrica, qual que é a finalidade dela? Não absorver toda a alimentação. Então, com isso, ele não consegue absorver todos os nutrientes e, com isso, ele pode gerar uma anemia. Então, sempre ele tem que estar de olho para poder estar correndo normalmente.
E o homem hoje? O homem que está mais vaidoso, isso é fato, né? A gente vê o homem está se preocupando mais com aparência, corte de cabelo, unha, sobrancelha, estética, né? Corporal. Quem procura mais ainda é a mulher para cirurgia plástica ou o homem já está chegando ali? Com certeza, quem procura mais ainda é a mulher. Vamos pôr aí uns 90%. Ainda nessa proporção? Isso, mas o homem já está com certeza procurando mais para fazer uma cirurgia de blefaroplastia. O que seria a blefaroplastia? A cirurgia da pálpebra. A cirurgia também de lipoaspiração está aumentando também. O homem, por estar mais vaidoso, ele quer ter uma forma melhor, ele pode ter essa forma melhor. Então, hoje já está aumentando gradativamente, até para procedimentos não cirúrgicos, como a aplicação de toxina botulínica, como um preenchimento, também já estão procurando. E no caso dos adolescentes e pré-adolescentes, eu conheço uma filha de um casal amigo que resolveu lá com 14 anos fazer uma cirurgia plástica. E colocou na cabeça, os pais autorizaram, fizeram. Eu, particularmente, achei muito precoce, mas existe uma idade que é indicada, antes disso não faça, é perigoso, espera mais um pouquinho, porque o corpo ainda está se formando. Com certeza. Bom, com certeza, a idade ideal seria pelo menos 18 anos, onde o corpo já se formou e a gente não vai ter novas alterações. Mas algumas cirurgias, como principalmente orelha abano, que seria aquela orelha um pouquinho mais aberta, pode ser feito a partir dos 7 anos de idade, já dá para fazer, porque isso também gera hoje um grande caso de bullying na escola, então isso aí a gente já pode fazer. Mas outras cirurgias, com certeza, é melhor esperar atingir a idade adulta para poder realizar. E muitas falam da redução do seio, inclusive causando problema na coluna, né? Porque quando tem um volume muito grande, a pessoa acaba andando encurvada um pouco. Com certeza. Essa também é uma outra cirurgia que a gente pode pensar em fazer antes dos 18 anos. Aí já não é mais uma questão estética, já é uma questão física, né? Porque senão, com o passar do tempo, isso daí vai causando problemas graves que depois vira uma dor crônica, né? Não tem o que fazer. A expectativa que a pessoa cria numa cirurgia, né, de ter aquilo que ela, pelo menos eu penso assim, que ela idealizou. Então ela olha para o rosto no espelho e fala, bom, eu vou querer esse tipo. Imagina, olha, como se eu tivesse o nariz assim, se a minha orelha fosse assim, se o lábio fosse assim, etc. Eu creio que na maioria das vezes a cirurgia atende a expectativa, mas e quando não atende? Quando a pessoa fala, não, mas eu não imaginava isso. Acontece isso, doutor? Acontece. Então, eu acho que o médico, que ele vai ganhando uma experiência, ele tem que saber falar não para o paciente. Isso é importantíssimo. Na hora que o paciente pega no seu consultório, chega, ele fala, eu quero isso, e você sabe que você não vai conseguir, você tem que ser sincero com o paciente. Então, nós não vamos conseguir isso, nós vamos atingir esse objetivo. Você quer operar comigo? Então, vamos lá. Esse objetivo aqui eu já não vou conseguir. Então, acho que isso é muito importante para evitar problemas futuros. Porque quando você fala uma coisa que vai acontecer muito para o paciente, às vezes não acontece. Aí depois que surgem os grandes problemas, e para você contornar uma situação dessa, às vezes é difícil. Eu conheço uma moça que está indo para a 3ª cirurgia do nariz. 3ª. Eu acho particularmente uma loucura, né? Porque se já não deu certo nas 2 primeiras... Com certeza. Mas ela não ficou do jeito que queria, ela está indo para a 3ª cirurgia do nariz. Aí já começa você tratar uma cirurgia que não conseguiu... A primeira cirurgia não atingiu o objetivo, a segunda, a terceira... Provavelmente a 3ª também não vai atingir, porque você começa a mexer em muitas estruturas e o resultado já não fica igual. E o acompanhamento psicológico, doutor? Muitas pessoas indicam, né, o acompanhamento psicológico no pré e no pós-operatório. Isso. Aonde ele influencia? Eu acho que influencia nisso que a gente falou anteriormente, no paciente ter uma expectativa que ele não vai conseguir. Então, ou você indica um psicólogo para o paciente conversar e tudo, ou você não faz a cirurgia, porque senão você vai causar um problema maior a esse paciente, que muitas vezes depois você não consegue resolver. Como você falou, o paciente vai para a 3ª cirurgia e tomara que ela consiga resolver, mas na grande maioria das vezes não vai resolver. E as próteses, doutor? Tanto masculina quanto feminina. Eu assisti agora um ator que ele era até franzino, acho que ele colocou uma prótese, alguma coisa, ficou com o peito maior e etc. Essas próteses, antigamente era muito comum o problema de rejeição, né, pelos produtos, etc. E agora, recentemente, veio uma denúncia até de próteses, se não me engano, da China,
que não tinham controle aqui de entrada e estavam sendo utilizadas até em hospitais famosos. Foram apreendidas pela justiça, etc., porque o material não atendia as especificações aqui do Brasil. Qual o cuidado da pessoa para prótese? Porque prótese é aquele negócio, não, vou sair de lá, entrei maguinho, vou sair forte, né? Entrei sem perna, vou sair com uma perna grandona. Qual o cuidado para a pessoa disso? Então, primeiro, quando a gente utiliza uma prótese, isso o paciente pode checar hoje via internet. A prótese ela tem que ter o registro da Anvisa e o selo do Inmetro. Como ele checa na internet isso? É só entrar no site da prótese, ela vai consultar o profissional, eu vou pôr a marca X. Então ela entra e ela vai ver que a prótese tem todos os registros. A partir disso... Ela tem um número que a pessoa pode checar? Tem um número e entrando no site vai ter os certificados do Inmetro, da Anvisa. A partir disso a gente vê que é uma prótese de boa procedência. O que houve algum tempinho atrás foi que algumas próteses na fábrica foram adulteradas. Então isso foge um pouco do quadro do cirurgião. Então, isso, infelizmente, acontece, mas você colocando uma prótese de uma boa procedência, com certeza, ela não vai dar um problema futuro. E agora para as mulheres, hein? Vamos tentar resolver o seu problema. Que não é meu caso, né, mulher? É verdade, é o meu caso. Minha mulher reclama muito. Marido que ronca. Às vezes fala, não, tem aquela operação que faz, que abre aqui, tira tal coisa e para de roncar, e etc. Envolve uma questão, lógico, até de saúde, né? Mas envolve também, acho que, uma questão estética. A cirurgia plástica tem feito esse tipo de intervenção? Então, a cirurgia plástica em si, não. Normalmente, quando a gente tem que fazer uma cirurgia desse tipo, a gente associa junto com o otorrinolaringologista, que aí ele sim vai tratar essa parte para tentar melhorar essa parte do ronco. Tem algumas cirurgias que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida desse paciente. E agora que está muito em moda também das mulheres, aquela história de diminuir aqui a bochecha, né? Deixar... Aliás, quem fez uma cirurgia dessa, quando esteve no exílio, foi o Zé Dirceu. Né? Só que ele fez o contrário. Ele colocou, você pode notar, se você procurar na internet uma foto do ex-ministro Zé Dirceu, quando ele era novo, ele tinha assim, isso daqui liso, até meio caído. Depois, quando ele se exilou, né, na época da ditadura, ele fez uma cirurgia que ele colocou tipo uma maçã. Só que hoje as moças estão querendo tirar isso daqui, deixar mais... Isso daí o que é? É uma raspagem que faz? O que é? Então, isso daí a cirurgia chama bichectomia. Por quê? É a retirada do excesso da bola de bichar, a gordura de bichar. Essa gordura que fica aqui na região da bochecha. Normalmente você faz uma incisão por dentro da boca, uma incisão pequena, e você tira esse excesso onde você vai dar um contorno melhor para a região da bochecha, afinando um pouquinho o rosto. Então ele vai dar um contorno, um rosto mais triangular, que hoje é o que é considerado mais bonito. O senhor falou no começo da entrevista, né, que pelo número de cirurgias, pessoas envolvidas, tudo o avanço da medicina, ela ficou mais popular aqui no Brasil, a cirurgia plástica. Lógico, cada caso é um caso, cada cliente é um cliente, a gente sabe disso, mas para ter uma ideia, o que era 20 anos atrás, vamos supor, uma cirurgia básica, como o senhor falou, de tirar aqui embaixo dos olhos, e o que é hoje, em termos de custo, mais ou menos? Hoje a gente pode falar que o custo caiu pela metade. Pela metade. Vamos dar um exemplo que o custo... Antigamente a cirurgia seria R$20 mil, hoje seria R$10 mil. E hoje você tem uma gama maior de hospitais, então hospitais específicos de cirurgia plástica que tem pacotes específicos, então são pacotes mais baratos, mas com a mesma qualidade. E hoje você pode fazer um parcelamento, então isso acaba ajudando muito ao cliente para poder fazer a cirurgia. E o próprio médico também, que hoje você tendo um parcelamento, você facilita para o paciente aumentando o seu número de clientes. E rede pública, ela já atua nessa área? Rede pública? Atua, a rede pública atua. A rede pública atua mais na cirurgia reparadora, né? Na cirurgia estética, ela já não tem um grande papel. Quer dizer, vamos supor, num acidente de automóvel, a pessoa cortou o rosto, se feriu, vai ficar com uma cicatriz, vai ter que reparar. Isso a rede pública... A rede pública faz. Atua. Mas se for assim, pura e simplesmente estético, a rede pública não credencia ninguém a fazer. Não vai. Ela não é o foco dela. O foco dela é fazer um tratamento de queimado, tumores cutâneos, uma reconstrução de mama, até as cirurgias cirurgias bariátricas, né? Então, isso daí é feito no... Agora a rede pública faz, né? A rede pública faz. Então, o foco não é a parte estética. Nesse ponto da bariátrica, só uma dúvida que eu queria tirar. Muitos médicos, eu vejo isso nos Estados Unidos principalmente, lá ela é feita com uma certa cautela.
né? Tem uma série de exigências para a pessoa. Não é assim, olha, eu estou gordo, vou fazer a cirurgia bariátrica. Né? Tem uma série de exigências. Aqui no Brasil, o senhor acha que as reclamações que se encontram... Eu conheci um caso absurdo de uma jovem que ela teve que engordar 10 quilos, ela engordou 10 quilos para poder fazer a cirurgia bariátrica. É um negócio maluco. Né? A pessoa já está com problema de obesidade, mas só que ela não podia fazer, ela engordou mais 10 quilos para fazer. Eu acho que falta um pouquinho... É uma cirurgia de risco, ela não é uma coisa simples. Com certeza. A gente vê nos Estados Unidos, a obesidade, nesse tipo de tratamento, está em segundo plano. O primeiro plano é você tratar principalmente esses pacientes que são hipertensos, graves, diabetes e outras patologias que a obesidade ajuda a proporcionar. Então, principalmente eu falo, é a ética e o bom senso, né? Então, você não vai... É complicado você fazer uma paciente engordar 10 quilos para poder fazer a cirurgia. Não, quando ela me contou então, isso é inaceitável. Mas cada médico tem a sua forma de trabalhar e a gente tem que lamentar. A gente tem que partir do princípio que todo mundo trata eticamente o paciente. E o nível do cirurgião plástico brasileiro comparado ao resto do mundo, como ele está? Ele está em primeiro nível hoje. Ele comparado principalmente aos americanos, hoje nós somos a segunda sociedade de cirurgiões plásticos, né? E hoje o cirurgião plástico é uma referência. Tanto em cirurgia corporal como cirurgia facial, ele é uma referência mundial. Existe alguma pós-graduação, algum curso específico para o cirurgião plástico depois que ele se forma? Como funciona? A partir de quando ele começa a se especializar nisso? Então, como que funciona? O médico ele faz a faculdade, depois ele vai fazer uma residência de cirurgia geral. Quer dizer, ele faz os 5 anos normal de faculdade. 6 anos normal de faculdade. Mais 2 anos de cirurgia geral e vai fazer mais 3 anos de cirurgia plástica. Então, no total são 11 anos. São 11 anos. Aí depois disso ele presta uma prova, ele vira um especialista junto à sociedade. A partir disso, aí a parte pessoal dele vai dizer, eu quero mais fazer cirurgia de face, quero mais fazer cirurgia de mama, de abdômen. Aí ele vai se especializar. Não existe depois um curso específico, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, depois ele vai buscar, junto a centros de estudos, a se especializar numa certa cirurgia. Quer dizer, ele se submete a uma prova quando ele termina tudo isso. Isso, para ele poder receber o título de especialista em cirurgia plástica. Então, quer dizer, mais uma vez, os cuidados, né, que a pessoa tem que tomar, que é aquela história, eu conheço uma clínica aqui que tem um cara que, olha, fez lá num parente meu e ficou bom. Você veja que o doutor está explicando. Claro. Veja como é difícil se chegar a ser um cirurgião plástico. Então, não veja só preço, porque às vezes o problema da pessoa é isso, né? Não, mas eu tenho um cara que faz por 1/3 do preço. Com certeza. Aonde ele vai fazer, por que ele está cobrando 1/3, tudo isso tem que ser investigado. E o pós-operatório, doutor? Como funciona? É de uma cirurgia normal também? Repouso, medicação, não pode ser... Uma pessoa que fez nos olhos uma vez e no nariz, parece que ela ficou... Mas já faz algum tempo. Parece que ela ficou proibida de claridade durante 60 dias, uma coisa assim. Ainda funciona dessa forma? Não chega tanto a 60 dias, mas o pós-operatório na cirurgia plástica é de extrema importância, porque como a gente tem algumas cicatrizes, então se o paciente fizer um esforço, abusar, pode abrir a cicatriz. E as cicatrizes normalmente são tensas, porque você está tirando um excesso de pele. Então, se ele não se cuidar, com certeza ele pode comprometer o resultado. Numa cirurgia dos olhos, normalmente você vai um repouso, 1 semana, 10 dias, usar um óculos escuro para proteger da claridade, mas o pós-operatório da cirurgia plástica é bem tranquilo. Num clima tropical, como a gente vive, é aconselhável a pessoa fazer numa época do ano? É melhor, olha, eu vou fazer em maio, junho, porque vai ter o inverno, é mais tranquilo. Quando eu chegar no verão eu já vou estar melhor. Como funcionou? Isso daí depende. Na teoria, o melhor seria ser feito no inverno, por causa normalmente você tem que usar aquela malha cirúrgica. Mas hoje em dia não tem muito disso, porque hoje está sol, amanhã está calor, então não tem muito... o tempo é muito instável, né? É terrível. Mas os picos mesmos a gente pega no meio do ano, junho, julho, e dezembro e janeiro. Esses são os picos da cirurgia, mas por causa também de férias escolares, férias, né? A pessoa aproveita para tirar férias. Isso. Então, normalmente são as datas que tem mais cirurgias. Doutor, queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui e colocar à disposição algum recado que o senhor queira passar para o nosso telespectador, algum tema que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Só agradecer o espaço para a gente falar um pouquinho sobre a cirurgia plástica e deixando esse tópico. Sempre procure um cirurgião plástico especialista, na qual ele vai te indicar uma cirurgia correta e com certeza você vai ter um resultado satisfatório. Fuja
das pessoas que prometem muito para você. Acho que isso seria o principal. Doutor, muito obrigado. Obrigado, Foi um prazer recebê-lo prazer é aqui. meu. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.